Bom, na disputa presidencial, Lula e Flávio Bolsonaro competem não só pelos votos nas urnas, mas também pelo apoio de partidos do chamado Centrão. Os dois pré-candidatos ampliaram as articulações para tentar fechar parcerias e costurar acordos. A reportagem é de Danilo Moliterno. Flávio Bolsonaro trabalha para atrair legendas à sua coligação, enquanto emissários de Lula tentam garantir que as siglas permaneçam neutras na disputa presidencial. As campanhas foram a campo nos últimos dias. Flávio encontrou pessoalmente o presidente do PP, Ciro Nogueira, e aliados se reuniram com o cacique do Republicanos, Marcos Pereira. Já Lula recebeu no Palácio da Alvorada o líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, e seus emissários contaram com Hugo Mota, presidente da casa, para acessar Pereira. Nos bastidores, dirigentes do Centrão afirmam que, além de impasses nas negociações de palanques estaduais, as recorrentes turbulências na campanha de Flávio Bolsonaro, envolvendo o caso Master, afastam a possibilidade de aliança. A Federação União Progressista já avisou o senador que permanecerá neutra nas eleições de 2026. A esperança da campanha de Flávio agora é atrair o Republicanos, que ainda consulta seus diretórios antes de uma decisão final. Além de reforçar palanques, o apoio do Republicanos poderia dar a Flávio mais tempo de propaganda na TV e no rádio do que Lula. No cenário atual, em que o presidente conta com 6 siglas aliadas e o PL segue isolado, o petista teria um espaço 25% maior. Com as federações PT, PV, PCdoB e PSOL-Rede, além de PSB e PDT, Lula ficaria com 5 minutos e 28 segundos nos blocos presidenciais do horário eleitoral. Flávio, com 4 minutos e 24 segundos. Já no cenário em que tem o apoio do Republicanos, Flávio passaria a ter 5 minutos e 20 segundos contra 4 minutos e 47 segundos de Lula. O senador ainda enfrenta outro desafio, a formação da própria chapa. Ele ainda segue sem uma definição de vice, mesmo próximo da convenção partidária, que vai oficializar a sua candidatura. Além da presença de figuras do PL, o presidente da Argentina, Javier Milei, também estará no evento e deve discursar a favor de Flávio. Do outro lado, o presidente Lula vai ao interior de São Paulo para a convenção estadual do PT. Lá, deve oficializar a candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Cristiano, o Centrão elege presidente da República? Caio, não necessariamente, né? A gente viu, por exemplo, na eleição de 2018, vice-presidente Geraldo Alckmin, ele contou com um apoio bastante amplo da maior parte dos partidos do chamado Centrão. E, no entanto, o Alckmin, lá naquele ano, ele teve a menor votação que o PSDB teve na história desde de 94, né? Então, não necessariamente. Agora, uma coisa é certa, o Centrão ele é fundamental para a governabilidade e por isso mesmo que todos os presidentes eleitos buscam esses partidos para formar uma maioria no Congresso Nacional. Então, o presidente Lula, por exemplo, mesmo esses partidos hoje namorando com Flávio, tendo candidatura própria, fazendo uma oposição até bastante forte ao presidente, pelo menos nesses candidatos, esses partidos eles participaram do governo Lula, tendo ministérios relevantes, como foi o caso do Ministério da Agricultura, como foi o caso do Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Portos e Aeroportos, entre outros. Então, não necessariamente elege, mas é fundamental para garantir uma governabilidade. Agora, Jussara, o Centrão, a gente viu na reportagem, ele não quer o Flávio, né? Ou não quer, mas ele está difícil para o Flávio, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele acha que o Flávio vai perder? Olha, Caio, a perspectiva de poder é que faz esses apoios serem fechados com mais facilidade ou menos facilidade. Neste momento, as pesquisas apontam essa dificuldade de Flávio de crescer depois dessas inúmeras crises e mais ainda o que se circula pelos bastidores, que é justamente o fato de que a qualquer momento a pré-campanha que vai ser oficializada amanhã, a candidatura de Flávio, pode ser abalada por um novo escândalo, uma nova crise. Então, tudo isso acaba distanciando essas legendas
propostas de Flávio Bolsonaro. Mas claro que as negociações elas vão seguir. Afinal de contas, amanhã, né, neste sábado, o PL faz a sua convenção, mas União Progressista, né, a Federação e o Republicanos, eles só farão as suas convenções lá para o final lá no final do limite, né, no começo de agosto. Portanto, o PL ainda vê uma brecha para seguir negociando. E aí vai colocar nesse pacote de negociação não apenas a vice, que o Flávio quer, tem alguns nomes em mente, mas a questão dos estados e o que mais vir por aí. Além disso, pelo lado do União Progressistas, né, que é a união do Partido União Brasil e do Progressistas, tem uma mágoa ali de Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressista, que foi alvo da questão da Operação Compliance Zero, que ficou bastante incomodado com algumas declarações de Flávio. Então, passa por aí também. O PL não dá como descartado essa chance aí de esse apoio, essa aliança, mas está cada vez mais difícil. Agora, Thaís, em termos programáticos, você sente alguma mudança de um programa que seria ou do PSD, ou do PL, ou do Republicanos? A gente fica cobrindo e acompanhando o Centrão, mas meio que imerso num deserto de ideias, assim? Tem um deserto de ideias, nos bastidores todos eles dizem que vão fazer ajuste fiscal, que são a favor do ajuste fiscal, que tem que controlar a dívida, mas publicamente ninguém apresenta um plano, porque não vai ser, imagina, vai ser completamente impopular, né? E o Brasil já viu o que aconteceu com a Marina Silva em 2014, que falou de Banco Central independente. Imagina alguém aqui falar de corte de gastos com um momento em que o governo está gastando mais do que nunca e atendendo a todo tipo de desejo, né, que o eleitor nem sonha. Então, publicamente não tem programa. E internamente, a minha percepção, Caio, eu não consigo achar uma candidatura, e eu já conversei com o entorno das principais, eu não consigo achar uma candidatura que tenha vamos dizer assim, o diagnóstico todos eles têm, mas que tenha uma noção de como vai fazer. O Cristiano falou a palavra-chave, eu acho, para quem vencer, que é a governabilidade. Nós já tratamos aqui a história das emendas parlamentares, que desvincula a necessidade de relação com o Congresso Nacional. Então, o ajuste fiscal ele vai ser uma obrigação, falando de economia. Ninguém fala exatamente como vai fazer, o diagnóstico já está feito. E ele vai ser bom dependendo da governabilidade de quem ganhar. Ora, Cristiano, quando a gente fala de Centrão, né, a gente está falando de políticos experientes, né, operadores da política, profissionais da política. E eu, nessa história toda, na cobertura, eu e a Jussara bastante em cima disso, para onde vão esses partidos, está embutida aí uma sabedoria política deles, no meu pensar, no sentido de entender que o Congresso hoje é uma força talvez até maior do que o Palácio do Planalto, né? Enquanto determinante no poder de agenda, em determinar a pauta do país, no controle de recursos federais. Por isso a gente tem ouvido bastante que os partidos preferem formar superbancadas e, para tanto, focar nas campanhas para o Congresso e não desviar recursos de fundo eleitoral, de fundo partidário, para as campanhas presidenciais. É meio que um estado das coisas, né? Que Brasília, o país chegou, principalmente de 10 anos para cá. Você tem esse enfoque? Tem ali uma estratégia também deles, desse grupo de partidos, de deixar o executivo, não de lado, mas priorizar o Congresso e ali na frente se alia com quem ganhar. É isso, Caio, até porque é o seguinte, quando um partido elege uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados e também no Senado, esse partido ele acaba naturalmente exercendo um poder bastante forte dentro da própria estrutura do Congresso Nacional e acaba despertando o interesse do Executivo de chamar esse partido para compor a base do governo, né, para garantir essa tão desejada governabilidade. Então,
Então, um partido que elege uma bancada expressiva, além dele ter uma estrutura forte de recurso partidário, de fundo eleitoral, de controlar a estrutura interna da casa, presidindo comissões também, podendo chegar até a presidência das casas, né? Mas o número de votos ali para aprovar matérias importantes para o governo é fundamental. Então, exerce-se um poder, sim, estratégico muito forte quando você elege uma bancada forte. E há quem diga também que essa resistência, inclusive, desses partidos, em especial do União Brasil, do PP também, de fazer essa aliança com o PL, de formalizar, é porque isso, no limite, acabaria beneficiando mais ao PL, que tenderia sair fortalecido dessa eleição, elegendo uma bancada expressiva, em detrimento dessas outras legendas. Então, isso também está no cálculo desses partidos para decidir se apoia o PL no plano nacional ou não. Bom, a gente falando de pesquisa e ajudando a gente a entender essa resistência do Centrão em fechar com um ou fechar com outro candidato, vamos mostrar aí a pesquisa que foi divulgada nessa sexta-feira, agora há pouco, inclusive, 7 horas da noite, Datafolha divulgou a pesquisa em que aparece Flávio e Lula numa margem bem próxima ali no segundo turno. O Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, separamos a tela aí, já estamos vendo. Flávio Bolsonaro tem 32% e nenhum outro candidato passou de 4%. Né? Discute-se tanto ali terceira via, segunda via da direita, por aí vai, mas nenhum candidato passa de 4%. Né? 8% votariam em branco, nulo ou nenhum e 3% não sabem. E aí na disputa, vamos dizer, que interessa mesmo, principalmente para nós analistas e repórteres, a disputa do segundo turno, o presidente Lula aparece com 48% contra 43% de Flávio. 9% votariam em branco, nulo ou em nenhum e 1% não sabem. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Ô, Jussara, a tal da terceira via é um desastre, né? Completo, 4%. E tem se falado muito nos últimos dias de uma suposta possível desistência do Flávio, muito mais estimulada por esses setores dessa terceira via. Né? Quando a gente falar na campanha do Flávio, isso não está nem no radar. E aí os números estão aí para provar o motivo. Né? A candidatura competitiva de oposição é a do Flávio. Né? Não seria mais fácil esses outros desistirem para apoiar o Flávio? Olha, Caio, seria mais fácil, mas eles não farão isso, até porque eles querem usar isso lá na frente para negociar. Sim. E pensando no projeto para 2030, já pensando que essa eleição deste ano já está ali meio que desenhada, é muito também de criar um recall para a próxima eleição. Passa muito por aí também. Mas você estava falando da terceira via. É curioso, falando com interlocutores do Ronaldo Caiado, que está com 4% das intenções de votos nessa pesquisa, um pouquinho diferente ali, mas ele está nesse pelotão ali na parte de baixo da pesquisa. Qual é a ofensiva dele que a gente tem observado nos últimos dias? É bater no Flávio Bolsonaro. Ele quer crescer, ele quer que depois da convenção, de fato, da oficialização das candidaturas, que pelo menos ele consiga passar a percepção de que ele pode ser um nome. Difícil crescer? O cenário é muito difícil, mas ele vai apostar nisso para ele tentar pelo menos ser visto. A grande questão é que ninguém consegue ser visto hoje, de fato, como uma hipótese de voto, além de Flávio e Lula. E Ronaldo Caiado está nessa batalha aí para partir dessa convenção dele, né, subir o tom contra Flávio e aí sim tentar tirar uns votos ali da direita. É difícil, como você disse, mas ele não vai desistir, tanto que o Flávio confirma a candidatura amanhã e Caiado no domingo. Agora, Thaís, o PIB não gosta nem do Lula nem do Flávio. Não. E aí? Agora eles estão nutrindo esperança. Tem uma turma que resolveu apoiar Romeu Zema. E uma outra turma que está acreditando que, quem sabe, talvez Ronaldo Caiado consiga chegar, alcançado, assim, eles estabeleceram ali 10%. Se eles conseguissem alcançar 10% numa pesquisa de intenção de voto ainda no primeiro turno, eles acham que tem chance. O que está crescendo bastante é uma campanha indireta
para os independentes, aqueles exatamente, porque não é só o empresário que não gosta nem do Lula nem do Flávio, né? O eleitor independente, aquele que rejeita os dois, é muito forte. Mas na hora de escolher o voto, o cara não acredita nessa terceira via e acaba, para impedir o que ele não quer menos, ou que ele não quer mais, ele acaba se dividindo. Então, existe uma esperança aí, tem empresariado que está ajudando, inclusive, fazendo encontros, apresentando, trocando ideias, querendo colaborar. Agora, a história das eleições no Brasil, a gente não viu nada capaz de superar o quadro que a gente está vendo hoje. Você, Cristiano? A gente, desde 2018, Caio, quando a gente olha aí a questão da terceira via, né? Por exemplo, o Ciro Gomes teve 12% em 2018, foi o candidato que chegou mais perto. Simone Tebet, em 2022, teve menos de 5% dos votos, 4,7%, alguma coisa, né, do tipo. Eu ainda não acredito, Caio, que você tenha uma candidatura hoje capaz de ameaçar esses dois nomes que estão liderando as disputas. Pode até ser que, eventualmente, um ou outro cresça, um pouco mais do que a gente tem visto aí nas pesquisas, mas eu sou um tanto quanto cético ao surgimento de uma terceira via. Para isso acontecer, teria que surgir um fato novo muito grave, e olha que já apareceram até alguns eventos bastante embaraçosos para a candidatura, por exemplo, do Flávio, mas o Lula também já enfrentou alguma dificuldade. Mas a gente não vê essas outras candidaturas conquistando o coração do eleitor e fazendo e ameaçando essas duas grandes lideranças que a gente vê na disputa presidencial. Então, acredito que a disputa ainda vai ser em 2 turnos, e entre Lula e Flávio, muito provavelmente. Como eu disse, apenas um fato novo muito extraordinário pode alterar isso. Agora, bem, em 1 minuto, Cristiano, antes de eu chamar o intervalo, você vê o Lula favoritaço, favoritismo leve, favoritismo moderado, eleição imprevisível, eleição em aberto? Em que grau você coloca essa eleição? Se tivesse que colocar uma probabilidade, o mercado adora isso, né, Caio, mas eu colocaria hoje que a gente tem ali 55 a 45 de favoritismo a favor do Lula. O Lula tem a máquina, e vale dizer mais ou menos que desde maio a gente não vê o Flávio superando o Lula, né, na maior parte das pesquisas. Então, o Flávio precisa arrumar bastante coisa para que ele supere aí alguns desafios da candidatura dele. O Lula é favorito, mas é um favoritismo ainda não totalmente, não é um favoritismo estável, vamos dizer assim, né? Mas ele hoje é o favorito. Tem a máquina da mão, lidera todas as pesquisas de intenção de voto, e para complicar um pouquinho mais, a candidatura do Flávio enfrenta alguns problemas.